Noite, galera. Vamos iniciar aí uma nova etapa em que eu vou estar acompanhando vocês na apresentação de slides. Vamos ver se assim melhora a nossa interação. A minha cara vai aparecer algumas vezes, outras vezes vai sumir. E aí a nossa apresentação começa com algumas figuras sendo projetadas: o Cristo Redentor, uma vaquejada nordestina, uma indígena, um grupo de gaúchos tomando chimarrão e fazendo churrasco, uma escultura no Memorial da América Latina em São Paulo, remete ao livro Veias Abertas da América Latina, de Eduardo Galeano, um escritor uruguaio. Observa que a ferida na palma da mão remete ao mapa da América Latina e da América Central. Aí uma última figura de baianas carregando flores em jarros. E chegamos ao tema da nossa aula, que é variantes linguísticas. E aí, a primeira coisa que a gente se pergunta é: o que é língua? Língua é a atividade coletiva realizada por meio de um código formado por palavras, regidas por leis combinatórias pertencentes a um grupo específico, como é o caso da língua inglesa, brasileira, italiana, francesa e todas as outras. É a parte social da linguagem exterior ao indivíduo, que por si só não pode modificá-la. O indivíduo não pode modificar a língua. A língua é exterior a ele. Língua é forma. Você tem uma imagem de várias línguas nacionais. Olha lá. Língua é igual a vocabulário mais leis combinatórias. Vou explicar. Se você quer aprender inglês, não adianta você apenas aprender as palavras em inglês. Você tem que saber como você vai articular e interagir com essas palavras, como você vai juntar essas palavras em frases coerentes que sirvam para a comunicação. Essas leis combinatórias nós chamamos de sintaxe. É a sintaxe da língua que vai combinar essas palavras. E fala? O que vem a ser fala? A fala é a utilização oral da língua pelo sujeito. É um ato individual, pois cada indivíduo, para a manifestação da fala, pode escolher os elementos da língua que lhe convém, conforme seu gosto e sua necessidade, de acordo com a situação, o contexto, a sua personalidade, o ambiente sociocultural em que vive, etc. Então, a fala é relativa ao indivíduo, é um ato individual. É diferente da língua, que é coletiva, né? Não depende do indivíduo. Variantes linguísticas ou variantes dialetais, que vem a ser isso, né? Que vem a ser variantes de dialeto, variantes de língua, variantes linguísticas. São as variações que uma língua apresenta, de acordo com as condições sociais, culturais, regionais e históricas em que é utilizada. Assim, observa aí a charge. A menina diz: falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E o português? Aí varia. A brincadeira aí está com a palavra varia, que vem do verbo variar, mas que não existe na norma padrão da língua portuguesa. A gramática preconiza a forma varia. Não, os verbos em iar, à exceção de 5, né, são regulares e se conjugam como
ampliar ou arriar. Né? Eu amplio, tu amplias, ele amplia. Ah, né? Não sofrem modificações. A exceção de 5 verbos. Né? O mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar. O famoso Mário. Você não conjuga odiar como você conjuga ampliar, por exemplo. Você diz eu amplio, tu amplias, ele amplia. Odiar, não. Eu odeio, tu odeias, ele odeia. O verbo variar não faz parte do Mário. Tá? Você não conjuga variar como eu vareio, não. Eu vario, tu varias, ele varia. Variamos, variais, variam. Essa forma vareia não é aceita pela norma padrão do idioma. Beleza. Vamos lá. Fatores de variação linguística. Faixa etária, região geográfica, gênero, situação socioeconômica, grau de escolarização, mercado de trabalho, rede social, estilo, tempo. Tudo isso pode afetar uma língua e causar variações. O português, né, não é falado da mesma maneira em, né, lugar nenhum do mundo. Tipos de variação linguística. A variação geográfica. Temos aí uma historinha para ilustrar como seria essa variação geográfica. Chica, esse seu dicionário português mineirês tem uma seção de frases úteis? Claro! Ele dá dicas de como se informar sobre pontos turísticos, por exemplo. Suponha que você quer saber onde está e onde pegar a condução mais próxima. Basta dizer, Nossa Senhora, onde eu estou? Que é o ponto de ônibus mais pertinho? Observa que está brincando com os mineiros, né? Porque os mineiros costumam comer o final das palavras e juntar com o início da palavra seguinte, né? E aí dá essa né, variação tão típica, tão pitoresca que é o mineirês. Nessa próxima historinha, a gente vai ver o Chico Bento, esse personagem maravilhoso do Maurício de Souza, da Turma da Mônica, né? E que fala o dialeto caipira. Observe como é que ele fala. A fala dele, né, a escrita, né, nos balões, reproduz, né, a fala do Chico Bento. Professora, a senhora ia me castigar por alguma coisa que eu não fiz? Claro que não, Chico. Ainda bem, professora, porque eu não fiz a lição de casa hoje. Muito bem. Com vários dos meus alunos, não é mesmo? Variação geográfica ainda. Nós temos aí um personagem que pela forma, pela vestimenta deve ser um gaúcho. Olha o chapéu, olha as bombachas, olha o lencinho no pescoço, dizendo, e esta é a guria que te falei, e bate, o que foi? Observa o vocabulário, guria, bate, né? Do lado uma prenda é como se chamam as gurias, né? No Rio Grande do Sul. Você tem um gaúcho, tem a prenda, que é tadinha. Deus não ajudou, né? E do lado dele, o amigo dele correndo, observa o bonezinho com as cores da bandeira da Jamaica, e o cara dizendo, oxe, lá ele, e parece que eu vi a galera do trio me chamando. Certamente é do trio elétrico, e o cara aí é um baiano, né, correndo da apresentação aí da prenda. Variação por, variação por diferença de escolaridade e classe social. Observa a charge, que tem um título, Desigualdades Sociais, é uma charge do Duque, dizendo, filho, iPad para você. Esse sujeito né, observa um profissional liberal, olha a gravata, classe média, dando um iPad para o filho, e ali do lado, na calçada, no meio-fio,
uma senhora com um filho no colo, dizendo para o outro: filho, você vai e pede. Então você tem o iPad, símbolo de consumismo de classe média, de acesso à comunicação, né? Às redes sociais, à informática, e outro, você vai e pede, símbolo da desigualdade social e da carência desse nosso povo. Variação por diferença de escolaridade e classe social. Observa aí a historinha, o boy magia aí se aproximando, a menina, né, cheia de amor, mas ele abre a boca e o coração dela se quebra. Oi, tem problema de nós bater um papo? E ele fica sem saber por que ela correu. Variação de estilo, formal e informal. Lembrando, o que significa formal, o que significa informal. Isso tem a ver com a situação, uma situação que existe mais formalidade, né, ou menos formalidade. Você pode entender comparando duas situações. Uma situação de um casamento, você foi chamado para ser madrinha ou padrinho de casamento, e uma situação de um churrasco. Com que roupa eu vou? Com que roupa você vai para o casamento, para ser padrinho ou madrinha? Com que roupa você vai para o churrasco? Aqui é a mesma coisa. Vai depender do grau de formalidade que a situação pede. Quanto mais cerimônia, mais formalidade, né, é pedido. Com a língua também é assim. Olha lá. Tive uma ideia. Vou pedir ajuda ao meu sobrinho para entender o tal acordo. É o acordo ortográfico de que ele está falando. Para essa molecada é moleza. Estão aprendendo agora, não tem os vícios da gente, que já usa as antigas regras faz tempo. Olá, sobrinho, beleza? Por acaso você está por dentro das regras do acordo ortográfico? Fala, tio, beleza? Acho que não é difícil, não. Passa aqui em casa que nós aprende junto. Uá, 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 uá. Melhor pensar em outra coisa. Observa a cara de desespero, de choque, né, do tio. Pois é. Ainda dentro da variação de estilo formal e informal, ainda dentro dessa variação de estilo formal e informal, nós temos aí uma charge de um surfista e um outro cara com uma prancha. Observa o cara de terno e gravata segurando uma prancha. Dá uma olhada como é que ele está falando. Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Regalazemos nesse instante ou mais tardiamente. E a cara do surfista, eu não entendi nada. Pois é, o sujeito aí do Tenta, né, falando, parece até o Tenta. A variação linguística, né, observa aí o quadro, do menos formal ao mais formal, tanto na modalidade oral, parte superior, e a modalidade escrita. Então, do menos formal ao mais formal, oralmente nós temos uma conversa familiar, uma modalidade familiar. Uma conversa entre amigos, casual. Conversa entre colegas não muito íntimos, ou com o seu professor em sala de aula, coloquial. Uma conferência, uma palestra já é mais formal. Formal deliberativo, formal propositadamente formal. Quem vai dar a conferência vai propositadamente, vai deliberadamente ser formal. E no oratório, o sermão. Na modalidade escrita, você tem um bilhete numa geladeira.
Eu diria também, você mandou um recado para sua mãe no Zap. Ah, é um pessoal totalmente abaixo do informal. Uma carta a um amigo ou um parente é informal. O semiformal, uma carta comercial, é semiformal, você usa certas formas. Uma correspondência oficial já é formal mesmo. E uma sentença judicial, como é que o juiz escreve? Aí é hiperformal, tá certo? E como seria então a variação etária? Olha, o diálogo entre o vozão e o netinho, que diz para o vô: haveria uma gata. De que raça? Eu mandei ver. E foram? Demorou. É que a condução atrasou. Tô bolado. O que? Levou uma bolada? Pô, vô, tu não saca nada. Hoje em dia eu não saco nada mesmo. Mas quando eu era jovem sacava muito bem no vôlei e no tênis também. Aí você tem exemplificado a incomunicabilidade entre as gerações. Né? Variação histórica ou diacrônica. Essa palavra diacrônica, observa que o radical é cronos, tempo. Dia significa através do tempo. Então, é a transformação da linguagem ao longo do tempo através de sucessivas gerações de falantes. Um exemplo dessa variação histórica é com a palavra você. De onde é que vem a palavra você? Lá no início do português, ah, existia um tratamento familiar que era usado com os pais, tá, em casa, que era o vossa mercê. Era um tratamento informal, mas naquela época, né, era considerado informal. Mas hoje em dia nós viveríamos isso com muita formalidade. Né? Então, qual ao longo do tempo essa expressão vossa mercê, vossa mercê, vossa mercê, vós mercê, deu a forma vós mercê, que deu a forma posteriormente mercê, chegando ao nosso você. Hoje em dia a gente já falou C e até chegando ao C, né? Você vai, né? Você vai à escola amanhã, você viu, você foi. Esse C, né, vem dessa transformação histórica lá de vossa mercê e hoje em dia o C. Né? Se a gente for projetar no tempo, não sei o que virá. Não faço a mínima ideia. Variação histórica. Ainda olha aí, uma tirinha para a gente brincar um pouquinho. A evolução da língua em 1940, como é que se passava uma cantada na menina. Vossa mercê me permite um galanteio. És bela tal qual uma petúnia. Sois muito avisado. Eu não diria que isso daí seja 1940, não. Tá mais para 1840. Tá? Posso te falar uma coisa? 1980. Posso te falar uma coisa? Acho você linda. Para, meu irmão tá olhando. 2010. Se liga, mina. Tu é a piriguete mais cachorra da balada. Demorou. Vamos sapecar geral. Nosso próximo slide mostra várias palavras utilizadas em vários pontos do Brasil, né, que mostram que o nosso regionalismo, a variação geográfica, como é que a língua muda de acordo com a geografia. E aí nós temos o causo mineiro. Vou tentar ler como o mineiro fala, tá? Essa passada era 6 de setembro. Estava eu na cozinha tomando uma pinco-mel e cozinhando um quilo de carne com macho de tomate para fazer uma macarronada com galinha assada. Cascaí de susto quando vi um barulho vindo de dentro do forno, parecendo tiro de guerra. A receita mandou pôr-me de pipoca dentro da galinha para assar. O forno esquentou, o misturou e o fiofó da galinha explodiu.
Nossa Senhora! Fiquei branco que nem um litro de leite. Foi um trem doido demais, cacho caí dentro da pia. Fiquei sem saber de onde covi, não cotou, pra um covô. Ó pra você ver que loucura. Graças a Deus ninguém se machucou. Aí tem mais 3 historinhas, ó. Assaltante nordestino. Ei, bichinho, isso é um assalto. Arriba os braços e não se bula, nem faça muganga. Arrebola o dinheiro no mato e não faça pantim, senão enfia peixeiro no teu bucho. E bota teu fato pra fora. Perdão, meu padrinho insiste, mas é que eu tô com uma fome da moléstia. O mineiro. Ó, só, presta atenção, isso é um assalto. Ué. Levanta os braços e fica quietinho, que esse trem na minha mão tá cheio de bala. Melhor passar logo os trocados que eu não tô tão bom hoje. Vai andando, uai. Tá esperando o quê, uai? O gaúcho. Ô, guri, ficas atento. Baixa um assalto. Levantas o braço e te aquietas, tio. Não tentes nada e cuidado que esse facão corta uma barbaridade, tio. Passa as pilas pra cá e te manda lá cria, senão o 44 fala. Adequação linguística. O que seria isso? Ah, atenção, isso é importante. Todas as variedades linguísticas são adequadas, desde que possibilitem a interação verbal, a comunicação entre as pessoas. Apesar disso, uma dessas variedades, ou seja, todas as variedades linguísticas estão corretas se uma determinada variante é utilizada por uma comunidade linguística. Para aquela comunidade linguística, essa variante está correta. Ela permite a comunicação entre, né, naquela comunidade. Mas, apesar disso, existe uma dessas variedades, a norma culta, ou também chamada de norma padrão, né, que tem um maior prestígio social. É a variedade linguística ensinada na escola, utilizada na maior parte dos livros e revistas, nos documentos oficiais, em textos didáticos e científicos, em alguns programas de televisão, etc. Ou seja, o que você vai aprender na escola não é português. Português você já traz de casa, a sua, né, variedade linguística que você adquiriu na sua família, na sua comunidade. O que você vai aprender na escola é a norma padrão do português. Essa norma que é utilizada em situações de maior formalidade. Ok? Jargão. O que é jargão? Jargão é linguagem técnica utilizada por grupos de profissionais. Então, jargão está ligado à linguagem dos profissionais. Existem tantos jargões, né, quantos forem as ciências e as profissões. A língua da medicina, do direito, né, etc. Só é compreendido quando sua aprendizagem se faz junto com a profissão. Aí você tem o médico lá falando para o paciente. De acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? Não se preocupe, isso é um furúnculo. Ou seja, uma coisinha à toa. Mas a linguagem médica, né, dizendo que é intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Legal. Isso ilustra o que é o jargão e como pode causar a incomunicabilidade. Você não entende aquela linguagem técnica, você não vai entender o que está sendo dito. Aqui nós temos uma charge aí, ó, mostrando os jargões corporativos, como que o inglês domina o diálogo. Pessoal, brainstorming, business, network, feedback, workaholic, headcount, deadline, full time, etc. E gíria? Gíria vocês conhecem.
Existem tantas gírias quanto grupos sociais fechados. Há a gíria policial, dos jovens, dos estudantes, dos militares, dos jornalistas, dos funkeiros, dos surfistas, etc. E aí, ó, olha lá. Rola? É nóis, show, demorou, olha a velhinha, sem entender nada. Aí, professora, aí os brother tudo, tipo assim, não estamos achando maneira as paradinhas no meu português. E a professora certamente pensando quanto tempo falta para minha aposentadoria. Partiu essa parada, caraca, sinistro, maneiro, já é na moral. Ó, exemplos de gírias, sem problema nenhum a utilização delas, tá? Dependendo da situação. E aí nós chegamos a oralidade e escrita. Veja aí, ó, o que é oralidade? Oralidade são momentos de produção, na oralidade, os momentos de produção e recepção acontecem simultaneamente. Tá? À medida que você fala, seu interlocutor ouve. É diferente da escrita. Na escrita é uma defasagem entre os momentos de produção e recepção. Você primeiro escreve, né, mais tarde o seu receptor, o receptor da sua mensagem, vai ler o que você escreveu. Assim, ó, vantagens da oralidade. Você negocia o sentido com o interlocutor. O interlocutor não entendeu, você já diz, não, não é isso daí não, é assim, assim, assim. Você está falando com ele está ali na sua cara. É possível você se corrigir na hora. E tende a haver uma maior tolerância a erros. Eu imagino, uma repórter falando ao vivo de um local de um tiroteio, sabe? Você vai ficar, né, pensando nos erros de gramática que ela vai cometer? É claro que não. Vai levar em consideração, né? Vai tolerar um pouco mais. Na escrita. Na escrita é possível revisar o texto. Você primeiro escreve, depois você vai revisar o seu texto. As falhas ficam ocultas, porque o leitor ele só vai ter acesso ao texto final. Pensa é, numa produção de texto que você vai fazer para me entregar. Você primeiro vai escrever, você vai corrigir, né? Né, colocou no computador o, o revisor de texto sublinhou, a ortografia está errada. Por que está errada? Você tem mais tempo, né, para revisar o seu texto. Além disso, é possível você consultar outras fontes e checar informações, inclusive dicionário. E aí, né, quando você entrega, a cobrança é maior. Poxa, você não revisou o seu texto? Você não viu que isso daqui né, não tem sentido? Coisas do tipo, entendeu? Falar bem é falar adequadamente. Que é isso? O gramático Evanildo Bechara, ele ensina que é preciso ser poliglota de nossa própria língua. Poliglota é a pessoa que fala várias línguas. No caso, ser poliglota do português significa ter domínio do maior número possível de variedades linguísticas e saber utilizá-las nas mais diferentes situações sociocomunicativas. O que significa isso? Significa que, se você for queimar um churrasco, queimar uma carne com os amigos, você não vai falar de uma maneira pomposa e formal. Você vai usar uma linguagem cotidiana, uma linguagem informal, uma linguagem casual. Não é assim? A mesma coisa. Você chegar numa entrevista de emprego. Imagina que você, né, foi lá para uma entrevista de emprego, está rolando aí um emprego de telemarketing, você apareceu lá. Chega lá dizendo, aí, é nós. Certamente isso vai ter consequências, tá certo? Pronominais é uma poesia do Oswald de Andrade, um poeta modernista,
lá do início do século XX, lá de 1922, Semana de Arte Moderna, apesar do que essa poesia foi construída posteriormente, mas diz assim: dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. O que o Oswald de Andrade está falando aqui? Ele está falando dessa diferença entre dê-me um cigarro e me dá um cigarro ou me dê um cigarro, tá? Na colocação, na posição do pronome me. Observe que em dê-me um cigarro, o pronome me vem depois do verbo dar. Dê-me um cigarro, dá-me um cigarro. Enquanto que me dá um cigarro, o pronome vem antes do verbo. Essa diferença de colocação do pronome faz toda a diferença entre a modalidade brasileira do português e a modalidade portuguesa do português. Tradicionalmente, na língua portuguesa, a colocação do pronome vem depois do verbo. Então dê-me um cigarro, faça-me um favor. Diferente de me dá um cigarro, me faz um favor. Tá? Observa que a colocação do pronome antes do verbo como que adocica o imperativo, a ordem. Tá? Quando você faça-me um favor, sabe, é muito mais, parece que é muito mais duro, é muito mais imperativo, é muito mais ordem. Enquanto que me faça um favor, tem mais um tom de pedido, não é?